Oi, gente! Nesse vídeo eu vou contar um pouco mais para vocês sobre os perrengues que eu já passei nas minhas viagens pelo mundo. No vídeo que eu falei um pouco sobre o meu processo de mudança de carreira, eu esbocei para vocês uma situação na qual eu fui perseguido com skinheads que queriam arrancar minha cabeça com um machado lá na Alemanha. Sim, gente, isso aconteceu de fato e eu vou contar mais em detalhes para vocês essa história e outras também. Começando por essa que é a mais bizarra de todas. Eu trabalhei para uma empresa lá da Alemanha e eu ia muito para lá para fazer cursos ou para participar de treinamento, ou cursos ou treinamentos, ou reuniões, enfim. E num dia desses eu tava lá tranquilo no escritório, tinha acabado meu expediente, eu estava hospedado num hotel relativamente perto lá do escritório. Eu falei, vou passar no mercado e vou comprar algumas coisas para eu comer lá no hotel. E eu passei no mercado e tal, demorei um pouco lá. E na hora que eu tava saindo do mercado, começou a chover e já era noite. Quando eu saí, eu percebi que eu comecei a andar, né? E tinha um grupo de skinheads. Tipo, eu percebi que eram skinheads porque estavam carecas, caras fortões e tal, com uns pedaços de pau na mão. E a hora que eles me viram, eles já começaram a andar atrás de mim. E nisso eu apertei o passo e eles apertaram também. Aí eu falei, meu Deus, vou ter que correr aqui. Eu comecei a correr e tal, tipo, desesperado assim. E aí eu tinha sorte, mano. Tipo, tinha um hotel que eu sempre me hospedava lá, a empresa me hospedava lá. Só que eles não me colocaram nesse hotel, eles me colocaram num outro que era mais longe. Só que como eu já ia muito pra lá, eu já conhecia todo mundo lá, eu tive a sorte de pensar na hora, eu falei, meu, eu vou correr lá pra lá mesmo. Eu nem pensei direito, só fui correndo, cheguei lá desesperado. Falei, mano, tem um grupo de skinheads querendo me matar, deixa eu ficar aqui, pelo amor de Deus. E aí eles deixaram eu ficar lá um tempão e tal. E aí eu me protegi lá durante um tempão, até que o pessoal fosse embora. E aí só depois que eu me senti seguro foi que eu saí de lá. Situação do inferno, né? Mas tem outras situações também que eu quero contar pra vocês. Teve uma vez em que eu já não trabalhava para essa empresa, eu tinha minha própria empresa de trading. Pois é, gente, já me aventurei pelo mundo do empreendedorismo. E aí eu fui pra China, porque eu imaginava que eu seria capaz de chegar na China sem falar chinês, somente com o meu inglês, e me virar lá. E eu cheguei na China num voo de madrugada, né? Porque eu tinha feito escala, acho que na Espanha, se eu não me engano. Não interessa. Cheguei lá de madrugada e tava com uma mala de 23 quilos, aquela mala grande. E aí o taxista me deixou, eu tinha pegado um Airbnb que eu tinha alugado por conta própria, né? E aí o taxista me deixou, ao invés de me deixar certinho em frente à casa que eu ia ficar, ao apartamento que eu ia ficar, ele me deixou em frente a um condomínio. E eu não sabia também, no dia que eu fui alugar o Airbnb, eles não especificavam que o apartamento ficava dentro de um condomínio gigantesco com 350 mil torres, entendeu? E aí eu tava lá no meio desse condomínio, sem falar chinês, sem saber ler chinês, sem nada, procurando qual que era a minha torre de fato. Tudo que eu tinha era um papel impresso, escrito nos caracteres chineses, né? Com o endereço e o número da torre e do apartamento certinho que eu tinha que ir. Só que assim, como era de madrugada e tava chovendo, não tinha ninguém na rua. Ninguém. A única coisa que eu conseguia enxergar era um templo absolutamente gigantesco, um templo enorme. Vou tentar colocar uma imagem para vocês. E que era a única coisa que eu conseguia enxergar, porque ele realmente parecia uma espaçonave gigantesca do tamanho de um estádio de futebol. E, meu, o medo que eu tava, assim, sabe? Tipo, falei, cara, o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa mala aqui um segundinho, porque ela tava pesando muito, assim. E era tipo meio paralelepípedo o piso lá que eu tinha chegado, sabe? Então não dava pra ficar arrastando a mala pra lá e pra cá, procurando qual que era a torre certa. Eu falei, eu vou deixar a mala aqui um segundo, daqui a pouco eu volto, acabou, tudo certo. Só que foi isso que aconteceu. A hora que eu dei essa micro procurada, assim, que eu voltei, a mala não estava mais lá. E aí eu comecei um desespero, né? Eu falei, meu Deus, cara, alguém roubou minha mala. Lá dentro estava meu passaporte, todo o meu dinheiro, toda a minha roupa, meu celular, tudo, cara, tava tudo lá. E aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Sentei no meu fio e comecei a chorar.
Falei assim, cara, eu sabia que essa história de empreendedorismo não ia dar certo. E não deu mesmo, de fato, mas naquela época também não era nada que justificasse, né? E aí, o que eu fiz? Fiquei lá, esperando, assim. Eu falei, eu vou esperar o dia amanhecer, depois vou tentar uma delegacia, eu vou procurar alguém que fale inglês. Não é possível que nesse país inteiro não tenha alguém que fale inglês. E eu falei, eu vou ficar aqui sentado, esperando o sol nascer. E aí, um filho de Deus teve a misericórdia, na verdade era o guardinha lá do condomínio, me viu lá no meio-fio pelas câmeras, eu acho, sei lá, e veio até mim. E aí eu consegui desenrolar com ele, fazendo mímica, tipo, arrastando uma mala assim, sabe? De mímica. E aí eu consegui me fazer entender por ele de que eu tinha perdido a minha mala. E ele procurando lá com os outros guardinhas, acabou descobrindo que um guardinha desses pegou minha mala e guardou. Achou que era uma mala perdida, e era de fato, né? No caso, esquecida por mim. Esquecida não, deixada, né? Enfim, vocês entenderam. E aí, moral da história, eu peguei a minha mala, mostrei pra ele o meu papel onde tava lá o endereço escrito certinho. Ele me ajudou a chegar dentro do apartamento. Nesse dia eu dormi, eu tinha até um compromisso no outro dia, que eu tinha que estar no outro dia cedo no compromisso. Desmarquei, porque eu falei assim, depois desse estresse, velho, tudo que eu quero é ficar um dia inteiro aqui dormindo, quietinho, em paz. No final da viagem deu tudo certo, enfim, eu consegui fazer o que eu ia fazer lá, que era buscar novos fornecedores de equipamento para minha empresa, mas foi uma história meio bizarra. Teve uma outra história na China também que... Essa história eu acho que é meio cabeluda de contar. Eu vou contar uma mais bonitinha para vocês. Que eu cheguei nos Estados Unidos, em São Francisco. Eu já tinha ido para os Estados Unidos várias vezes, mas em São Francisco era a minha primeira vez. Eu tinha ido a trabalho também. Eu cheguei lá de dia, eu já tinha planejado, falei assim... Vou chegar de dia porque eu não conheço bem a cidade, eu vou precisar andar de metrô para chegar no Airbnb que eu tinha alugado, né? E aí eu vou chegar de dia, vai ser mais tranquilo, né, pra eu andar pela cidade. Eu sabia que podia ser um pouco perigoso, né, e vai ficar tudo bem. Só que quando eu cheguei no aeroporto, o pessoal da imigração não gostou da minha cara. E eles fizeram abrir minhas malas inteiras, mostrar minhas cuecas no meio do aeroporto e tal. Por mais que eu explicasse pra eles que eu era um microempresário, que eu tava ali pra negócios e tal, eles não acreditaram em mim. Me mandaram pra delegacia lá nos Estados Unidos. No aeroporto, né, na verdade. Não vou querer aumentar a história aqui também. Só que assim, não é porque a delegacia do aeroporto, que tem só imigrantes, que é menos tenso, não. Eu fiquei super tenso. Tinha várias pessoas lá, pessoas acusadas de tráfico internacional de drogas. Me botaram com os, sabe, os caras barra pesada junto lá de uma sala. Eu falei, meu Deus, se alguém tiver aqui com uma bomba, eu explodo junto. E eu fiquei o dia inteiro lá, cara. Foi só à noite que eles me liberaram, eles me investigaram até a tampa, assim. E tudo porque tinha uma informação que não estava batendo lá no meu registro, porque eu falei pra eles que eu era empresário. E a última vez que eu tinha ido para os Estados Unidos, eu tinha ido como funcionário de uma empresa, né? Eu tinha ido a trabalho, né? Então eles não acreditaram em mim. E aí depois de explicar e de investigarem tudo da minha vida, eles acabaram me liberando, mas aí já era noite. E aí tava chovendo, mais uma vez, noite e chuva, né? E eu não encontrava o endereço do Airbnb que eu tinha alugado. E aí, gente, eu procurando desesperado, já tava completamente ensopado. Eu tava assim... Imagina você pulando dentro de uma piscina, só que de roupa. Eu tava nesse estado de molhado. E a minha mala molhada. Eu não tava nem preocupando se meu passaporte tinha molhado já, porque eu tava tão desesperado que eu falei, meu Deus, cara. E aí o grupo de chineses que mora lá em São Francisco. E eu fiquei lá e eles vieram me ajudar, cara. Eles me ajudaram, me colocaram dentro da casa deles, me deram toalha para me secar, me deram água, me deram um negócio para comer. Isso sem falar inglês. Então eu tive muitas experiências boas com chineses, assim, sabe? Teve uma vez, meu Deus, essa história, cara. Pra quem trabalha com vendas ou pra quem trabalha numa empresa e você já foi viajar pela empresa, sabe a responsabilidade que é você estar ali a custo da empresa, com tudo pago pela empresa. Você tem uma responsabilidade de entregar um resultado de qualidade, né? Então eu fui para El Salvador primeiro e chegando lá, teoricamente eu teria que encontrar o meu chefe pra gente combinar tudo que a gente ia falar na reunião, né?
Só que eu tava tão cansado, gente, tão cansado, que eu não consegui encontrar o meu chefe. Eu cheguei na viagem e dormi. Eu tava muito, assim, com muito sono mesmo, porque eu já vinha de uma rotina de várias viagens e eu não tinha descansado, não tinha dormido. E aí meu chefe ficou pé da vida comigo. Mas até então a gente fez a reunião, meio que deu tudo certo, a gente fechou uma venda legal lá até. E no outro dia eu fui para os Estados Unidos, meu chefe foi num voo diferente, né? Beleza. E aí eu fui para os Estados Unidos, tal, a gente chegou lá, fez a reunião, deu tudo certo. Meu chefe, ele é alemão, né, no caso, ele foi para a Alemanha e eu teria que voltar para o Brasil. Tava com a minha passagem já comprada para ir para o Brasil, tudo bonitinho, tudo certo. Só que eu confundi as datas de embarque. Então assim, meu voo era para eu embarcar tipo numa sexta-feira, eu achava que era para embarcar no sábado. Então eu fiquei de boa lá no hotel, era um hotel 5 estrelas, que a empresa tinha um acordo lá, que eles pagavam muito mais barato, então era um hotel top, assim, que eu fiquei de boa, achando que não tinha nada pra fazer. E eu tava em Orlando, perto da Disney, né? Então eu fui pra Disney, sabe? Me aventurei, foi maravilhoso. Só que eu acabei perdendo o voo, e aí, vocês não sabem, eu não tinha dinheiro pra voltar. Porque você imagina comprar uma passagem aérea de última hora pro Brasil sem ter dinheiro, cara. E eu não tinha realmente, eu não tinha cartão de crédito nessa época, por incrível que pareça. Então é uma loucura, né? Eu acho que eu até tinha, mas eu não ia ter limite suficiente para comprar uma passagem de última hora, assim. E aí eu comecei a ficar desesperado. Eu falei assim, eu vou ter que pedir esmola aqui no aeroporto. E eu realmente juro pra vocês, eu juro que eu quase comecei a pedir esmola para os passageiros do aeroporto de Orlando. Eu só não comecei a pedir porque do nada veio uma luz assim, acho que foi Deus mesmo, cara, que falou assim: tenta sacar dinheiro com seu cartão de débito. No ATM, né? Só que eu nem sabia o que era ATM na época, eu nem sabia que tinha esse nome. Eu simplesmente vi um caixa eletrônico e a luz sobre ele, assim, e eu falei, Sim, vou tentar sacar dinheiro ali. e eu consegui sacar $300 e eu fui no balcão e da Azul, na época a Azul já tinha balcão lá no aeroporto de Orlando, e eu consegui comprar uma passagem de volta. Só que aí você imaginou, bom, final feliz, você conseguiu voltar para casa, tudo bem. Não. No dia do meu embarque, que eu fui embarcar de fato no avião para voltar para casa, terminar essa história do inferno, o avião não conseguiu decolar. Sabe por quê? Porque tinha uma bomba. Só que assim, foi exatamente nesse nível nesse tom que falaram a notícia. Gente, o avião não decolou por causa do problema de uma bomba. Aí todo mundo ficou, meu Deus, assim, todo mundo começou a querer desmaiar, né? Mas era uma bomba, era tipo uma bomba de combustível, era uma coisa meio, sabe? Tipo, não era uma bomba que explodiu o avião, sabe? Deu problema nessa bendita dessa bomba. E aí não embarcamos de novo. A Azul mandou todos os passageiros para um hotel, já era outro hotel, não era aquele que eu tava, né? E aí eu fiquei mais um dia nos Estados Unidos. No outro dia eu fui lá embarcar, lindo, tranquilo de novo. Entrei no avião, sentei bonitinho. O avião não decolou porque estava com o mesmo problema da bomba do dia anterior. Então todos os passageiros, incluindo eu, foram obrigados a desembarcar, dormir mais uma noite em Orlando. A Azul pagou de novo o hotel pra gente, alimentação e tudo mais. No outro dia, a Azul pegou e falou assim: gente, realmente não dá pra embarcar vocês aqui em Orlando, vocês vão ter que ir pra Miami, a gente vai disponibilizar um busão pra vocês irem. Então lá fui eu, de busão, de Orlando pra Miami, tava fazendo um tour, assim, pela Flórida, sabe? E aí fui pra Miami e lá eu consegui sim embarcar e desci no aeroporto de Viracopos, em Campinas, que é um aeroporto super longe, assim, da capital paulista, mas nessa hora eu já tava nem ligando mais pra onde que eu ia desembarcar, né? E aí consegui voltar pra casa e chegar em casa são e salvo, né? Bom, e essas são algumas das minhas histórias aí de viagem. Tem muito mais histórias pra contar pra vocês, mas se eu lembrar eu faço um segundo vídeo aqui pra vocês.
E é isso, gente. Eu vou contar outras histórias, espero poder contar aqui assim que eu lembrar num outro vídeo pra vocês conhecerem um pouco mais aí sobre o meu Passado sombrio. mentira, sobre o meu passado aí na área de vendas. E é isso. Beijos, cuidem e fiquem com